Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, que tem o objetivo de levar para você o que tem de melhor a respeito de tecnologia e inovação. E nessa série a respeito de inteligência artificial, a gente vai trazer de que forma que a inteligência artificial está sendo utilizado para desburocratizar processos. Segundo aqui uma pesquisa TMF Group, o Brasil é um dos países o país mais burocrático do mundo. Como já diz aquela máxima, fazer negócio no Brasil não é para amadores, e é verdade. Mas aí você tem o segundo e o terceiro, sendo o segundo a França e o México. Interessante isso, né? Só que agora, a ideia, com a inteligência artificial, a ideia é que os processos comecem a ser mais fluidos e mais rápidos. Mas, para falar um pouco a respeito desse tema, eu trouxe dois caras muito gente finas aqui. Senhores, Luiz Campolongo e Jonas Buriti. Tudo certo com vocês? Tudo certo, tudo certo. Serão muito bem-vindos, caras. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. E vocês dois de preto, vocês combinaram? Não foi combinado, né? É uniforme. Boa. Luiz é CEO da Highwork e o Jonas é o CTO do Grupo SX. Cara, conta um pouco do que se trata o Grupo SX e a Highwork. Opa, legal, Eric. A Symbiox, né? Grupo Symbiox, SX vem boa. de Symbiox, tá bom? Que é o nome aí da empresa, da nossa empresa mãe, hoje matriz, que ela é uma consultoria de TI de boutique. Então, nós ajudamos empresas... Vocês ajudam boutiques? Não. Nós nos posicionamos como boutique. Sim, claro. Né, com um relacionamento de parceria com os clientes, impulsionando transformação digital nas empresas. Então, qualquer problema, qualquer dor de negócio que possa ser suportado por tecnologia, a Symbiox tem a experiência e a tecnologia necessária para auxiliar os clientes a resolverem. E vale lembrar que estamos fazendo isso há 15 anos, né? Exatamente. 15 anos de jornada aí, fazendo a transformação digital quando nem era se falado nisso. Sim, né? sim. A Highwork faz parte do Grupo SX. Isso, perfeito. Eu chamo de Symbiox ou Grupo SX? O Grupo SX é como se fosse uma holding, né? Boa. E aí debaixo tem 3 empresas. Então aqui nós temos a Symbiox, tem a Highwork e tem a PeopleFi, que é a nossa startup, que a gente abriu ano passado, com outro sócio, que é o Douglas Hill. Eu estou à frente da Highwork. A Highwork é a parte de comunicação interna. Então a gente entra nessa parte de desburocratizar a comunicação interna da empresa. Ainda mais nesse cenário que a gente está falando que é híbrido, hora o colaborador está em casa, hora está no trabalho, hora está no café, hora está viajando, hora está no espaço trabalhando. Verdade. Vem o meio de comunicação ali para manter, unificar, né, toda a parte de engajamento da empresa. Então, nós trabalhamos com essa parte de comunicação e produtividade. Aí entra um pouquinho do processo que nós vamos falar hoje, né, sobre a burocracia e onde a inteligência artificial pode ajudar. É muito interessante. Depois a gente queria conversar um pouco mais sobre isso de produtividade, né? Porque de que forma como é medida a produtividade, né? Principalmente dos colaboradores nesse trabalho home office. Mas eu acho que se der para colocar dentro da conversa, aí seria interessante. Mas, cara, o que a gente... Burocracia, né? Burocracia às vezes é um termo genérico. E falar, o que significa burocracia? Para muitas pessoas podem significar coisas diferentes. Mas no final do dia me parece uma coisa que atravanca processos, né? O que é burocracia? Para a gente contextualizar as pessoas dentro aí do bate-papo. Perfeito. Inclusive, a burocracia, a gente acaba achando que burocracia só tem a ver com o governo, né? Mas trabalhando né, do meio corporativo, né, das empresas, a gente vê que a burocracia está em todo lugar. Ela se alastra, né, em todas as empresas e acaba sendo de 2 pessoas ou milhares de colaboradores. A burocracia existe, ela está incutida ali, né? Conforme até você acabou de falar da pesquisa, que o Brasil é o país mais burocrático do mundo, né? Parece que a burocracia é cultural. Exato, aqui é nossa, né? O Brasil, quando nasceu, já nasceu burocrático. E a gente já associa essa palavra a algo negativo. Negativo. Sim. Você ouve burocracia, você já lembra de horas em filas esperando alguém te cadastrar ou algum outro processo aí manual, né? Inclusive, eu até lembro de um caso que há 5, 6 anos atrás eu fui fazer o documento do meu carro e eu fiz questão de ir pessoalmente lá no Detran. E aí eu vi a burocracia na pele. Onde eu precisei passar por... no Detran, que isso? Eu fui passar por 5 departamentos para coletar o famoso carimbaço para ali fazer todo o processo burocrático.
Só que no finalzinho do ano passado, né, eu tive uma troca do carro, e aí hoje dá para fazer tudo pela internet, você só vai no lugar ali, só faz, né, a checagem do carro e depois você manda todos os documentos do portal Detran. Ou seja, você vê que está diminuindo a burocracia, né, até nos órgãos públicos também, está melhorando esse processo. E a burocracia, Eric, ela tem um tripé, eu até fiz aqui uma colinha, processos, procedimentos e regras. Tá? Esse tripé é o que estabelece a burocracia. Seja menos ou seja mais, vai ter sempre os níveis de burocracia ali. Sim. A parte boa é que eu vejo que a transformação digital nos últimos 3 anos, devido à pandemia, ela acelerou demais o processo. Lá na Simbiox a gente falava de home office há 6, 7 anos atrás e parecíamos o quê? Uma mosca branca, né? Assim, cara, nunca vi uma empresa fazer home office. Verdade, cara. Do dia para a noite o negócio virou obrigatório, mandatório, né? Sim. Isso também é uma forma de você desburocratizar, onde você flexibiliza a jornada de trabalho, os procedimentos da empresa. Você começa a criar ali um contorno para as coisas fluírem mais, senão elas travam, né? Exato. Agora, a burocracia é uma coisa engraçada, né? Porque, mais ou menos, a burocracia ela depende muito do olhar da pessoa que olha para aquilo, né? Porque, para mim, 2 passos ou 2 steps para você conseguir completar um determinado objetivo pode ser a burocracia. Para muitos, pode ser uma falta de regras, pode ser que pode estar se achando que aquilo está jogado de alguma forma. Então, a burocracia, às vezes, me parece uma coisa que fica muito na parte subjetiva, digamos assim, né? Porque depende muito de quem olha para aquilo. Mas agora a gente tem uma ferramenta importante que surgiu, que é a inteligência artificial generativa. Enfim, uma série de outras que imagino que devem estar ajudando. E realmente, você olha para algumas coisas, você vê que aquele processo poderia ser facilmente automatizado de alguma forma, né? E como é que, efetivamente, vocês que estão lidando com tecnologia no dia a dia, como é que isso funciona? Como é que a inteligência artificial consegue ajudar realmente, efetivamente, né? Como é que isso acontece? Acho que hoje isso tem se tornado cada vez mais tangível, porque é acessível para as pessoas, né? Então, a maioria das pessoas que trabalham, pelo menos em um escritório, já tiveram contato com um chat GPT da vida e conseguem entender um pouco melhor como uma IA pode se tornar, por exemplo, um parceiro, um assistente que te libera para fazer aquilo que apenas um ser humano pode fazer ou que precisa de um toque humano. Então, é justamente aí que essas novas tecnologias, na minha visão, entram, né? Se tornando um parceiro para liberar as pessoas para utilizarem o seu potencial verdadeiro. Diminuir tarefas repetitivas, por exemplo, né? Como você disse, tem tarefas que claramente a gente pode automatizar. Sim. E o avanço das IAs hoje facilita demais. Hoje nós temos tecnologias capazes de reconhecer qual o idioma de um documento escaneado, seja escrito à mão, seja um documento digital, diferentes tipos de documento, coisa que facilita e tem diversas aplicações. E também tem um impacto social bacana. Então, por exemplo, uma receita médica escrita à mão, tem IAs que conseguem facilmente decifrar ali os hieróglifos que os médicos escrevem. Você tá de brincadeira. Cara, eu vou dar a do meu médico lá, eu quero ver se consegue decifrar. Não é possível, cara. Bom, se em árabe conseguiu, né? Sério, em árabe, olha só. Mas se for um árabe bem escrito, talvez. Vai. Se for um árabe que não é médico, exato, consegue. É difícil. Exatamente. Quando a gente fala desse tipo de IA que você acabou de citar, me dá alguns exemplos. O que é possível ser feito? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho aqui, até fazer um jabá, né? Nós temos uma ferramenta de admissão digital. Né? A gente pega um dos processos burocráticos fortes no Brasil, é a parte quando você vai contratar alguém. Né? Envolve a questão do e-social, envolve uma série de documentos burocráticos, registro, ETPS e tudo mais. Nós temos uma ferramenta digital com inteligência artificial que resolve tudo isso daí através das fotos dos documentos do colaborador. Nós fazemos toda a parte de scan e reconhecimento. A gente vai no site do governo, faz a checagem de dados, vê se está tudo certo. Em questão de minutos, a gente já entrega o prontuário completo, né, para o RH ali, para fazer o processo de admissão dentro do sistema de folha. Então, um processo que demora 4 ou 5 dias, a gente consegue colocar dentro da inteligência artificial, em questão de 1 hora, o processo está todo finalizado. Né? Inclusive com checagem de documentos, e se tiver alguma coisa errada, nós voltamos para o colaborador via WhatsApp, pedindo para ele enviar mais documentos, e ele faz essa carga de dados depois. Então, um processo que é dolorido para os RHs, para o departamento pessoal, a gente consegue entregar isso em questão de 1 hora, tudo pronto, dossiê.
E tem mais alguma coisa que é possível ser feito dentro desse processo utilizando inteligência? Um deles bem comum é reembolso. Então, um funcionário, ele pode, por exemplo, até um vídeo que eu vou compartilhar com vocês para depois a gente colocar aqui na tela. Boa. Né? A gente usa isso na Symbiox, inclusive, né? Em que o funcionário, basta que ele faça o upload do reembolso dele, do recibinho do Uber ou de alguma outra coisa que ele comprou, pode estar escrito à mão, como eu disse, pode ser uma foto extremamente escura que a IA consegue lidar com isso, que o próprio sistema, ele já identifica, bom, esse é um recibo de Uber, é transporte, tem uma política da empresa determinada, então vou perguntar para ele se esse é o valor mesmo, para ele conferir antes de seguir, vou informá-lo que a gente paga apenas um determinado valor e vou mandar para o gestor aprovar. Então, esse é um processo repetitivo que nós tínhamos na Symbiox, que foi automatizado através do uso dessas soluções, né? Então, são pequenos ganhos do dia a dia de uma empresa, de uma corporação, que refletem um aumento de produtividade, e aí tem um estudo da McKinsey, inclusive, falando sobre isso, de pelo menos 1,4%. Então, de melhora de produtividade. De melhora de produtividade, né? Então, a gente elimina passos que não agregam valor no negócio, como o Luiz disse. Eu elimino o passo, a necessidade do funcionário precisar visitar a empresa para entregar um documento, que é um absurdo. Sendo que, atualmente, esse mesmo funcionário nem trabalha fisicamente ali na empresa. Então, são passos legais aí que a gente deu. Um ponto também legal da parte de reembolso é que você consegue até melhorar também a segurança da informação. Né? Porque todas as empresas geralmente têm uma política de reembolso com coisas proibidas ou tetos de gastos, né? Um almoço de R$200, por exemplo. Não, aqui é permitido 50, por exemplo, né? Dentro desse processo, com a inteligência artificial, você consegue automatizar e fazer essa leitura já cruzando com os dados da empresa, a parte de política. Então, se isso aqui não está dentro das permissões, já nega. Não precisa burocratizar pedindo para um terceiro analisar o seu pedido. Bem como se estiver dentro também dessa política, já submete a aprovação direto. Ou já vai diretamente para o financeiro. Então, também serve para você diminuir o famoso carimbaço que eu falei quase agora, dentro das empresas também. E como que é a confiabilidade disso, cara? No sentido, a gente tava brincando aqui com o médico, né? Porque você tem a transcrição daquilo se utilizando inteligência artificial. Qual que é o nível de confiabilidade daquela transcrição? Sim. Com as recentes evoluções, assim, a acurácia dessas inteligências tem aumentado absurdamente. Então, é algo que já existe há algum tempo, mas que nos últimos 2 anos, com o advento especialmente das IA generativas, a gente tem um grau de confiabilidade muito mais alto porque ela se retroalimenta. Sim. E ela é capaz de gerar conteúdo também. Então, ela vai... se potencializa o treinamento. Então, ela vai se aperfeiçoando com a passagem do tempo. De qualquer forma, tem alguns cuidados que as empresas devem tomar. Porque, além desse risco, né, da confiabilidade, pode ser criado um viés. Então, o viés algoritmo? Ela pode aprender algo que é incorreto. Sim. Perpetuar preconceito ou alucinar, como até é um termo técnico que a galera usa, né? Começar a dar informações que não são verdadeiras. Então, as formas de mitigar isso hoje, primeiro, é contratar bons fornecedores, bons parceiros, que façam algo específico para a sua empresa e que haja um processo de auditoria, né? Um processo bem estabelecido, com uma frequência e que... mediante falhas, isso seja corrigido. O processo inicialmente ele começa sendo supervisionado? Ele é supervisionado, talvez o início, talvez, digamos aí, o warm-up do negócio todo, para se entender o nível de acuracidade? Isso. Então, geralmente você... É um período de setup, né, em que você ensina, compartilha documentos, conteúdos, ensina, estabelece limites, até fala sobre o tom, no caso das inteligências de LLM, né, que geram linguagem, né? Qual tom você quer que eu fale com o seu colaborador? Enfim, né? Então, existe sim um período, é importante e ele é chave para ser para você ter uma implementação bem sucedida. Assim como um treinamento de uma equipe, guardadas as devidas proporções, né? Mas estabelecendo passos claros e treinando muito bem, se consegue um nível bem legal. Isso tem que ser frequente, né? Não é só faço o warm-up e depois esqueço, né? Eu tenho que acompanhar e checar as informações, se o nível de resposta, de assertividade está legal, e se são necessários ajustes. Sim, sim. E aí você tem outro ponto importante que você acabou de falar e já aconteceu com muita frequência,
de alguns desafios éticos que acontecem com as inteligências artificiais, principalmente do ponto de vista de... Eu não sei se eu posso dizer mentira. Porque a inteligência artificial por si só, ela não mente. É um algoritmo que simplesmente interpretou uma informação que ele foi alimentado e ele simplesmente deu aquele output como resultado que a gente interpreta como mentira. Mas não é uma mentira propriamente dita do ser humano, como, por exemplo, que a gente tem o sentimento de que sabe que está escondendo algo. Né? Proposital, né? Exato. Diferencia nesse ponto. Só querendo ou não, ela está emitindo uma informação incorreta, né? E não sei se você sabe, mas o Brasil é o 4º país que mais acredita no output, no resultado que a inteligência artificial nos dá. Por exemplo, no caso de texto, acredita bastante no texto. Sim, é muito convincente. Em caso de imagem, não preciso nem dizer. Exato. Então, quais são os desafios éticos quando a gente fala do ponto de vista do uso de inteligência artificial na desburocratização? Aí, levando em consideração que a gente tem outros projetos importantes que estão acontecendo, principalmente dentro do STF, o Victor, que é um projeto super importante de automatização do STF para leitura de alguns processos, para melhorar a performance. Mas quando a gente fala de ética, eu fico pensando sempre, mas o que o Victor está fazendo? O que será que as inteligências artificiais fazem? O que vocês trazem para a gente de insights? Olha, esse é um terreno que está sendo descoberto, né? Aos poucos. Aos poucos, e que realmente a privacidade é uma preocupação grande assim, no terreno da ética, e a responsabilidade, né, que a empresa tem sob uma consequência de uma mentira ou de um erro, por exemplo, né? Então, assim, por hora, para muitos setores e áreas, são apostas, né? Se trata de uma aposta que a recomendação é que seja aplicado numa escala reduzida e que se haja Faz o MVP primeiro. Faz o MVP, entenda o comportamento. Então, assim, estamos num momento que, na minha visão, as mentes estratégicas nas empresas têm que encontrar um ponto de equilíbrio entre apostar sem oferecer risco ao negócio, de modo que a empresa não fique para trás nessa corrida. Porque eu tenho certeza que daqui 3, 4, 5 anos a gente vai olhar para trás e vai olhar para as empresas que não apostaram, que não se ambientaram, não descobriram os limites, e perceber que elas perderam relevância. Inclusive, o SoftBank, ele tem levado grupos das empresas que eles investem para imersões no Vale do Silício para treinar imersões a respeito de IA, né? Porque eles acreditam, eles entendem que as empresas que não estão aprendendo, que não estão se adequando a esse novo cenário, elas vão perder a relevância. Então, eu entendo que, claro, a gente tem que mapear os riscos, tem que tomar cuidado, mas que é algo que as empresas têm que começar a tatear, podem começar a aplicar em menor escala, em aplicações menos críticas, e para se adaptar ao novo mercado. É a mesma coisa que o Google, por exemplo. O advento dos mecanismos de busca, ou o uso do e-mail, por exemplo. As empresas que lá atrás, redes sociais, as empresas que lá atrás, ou as pessoas que lá atrás tiveram esse tipo de restrição, com certeza se arrependem, né? Então, nós estamos aí numa discussão ética muito, muito profunda, né? Mas eu considero que é importante que as empresas estejam a par, estudem, façam os MVPs, apliquem em processos que têm uma margem, né, de risco, isso para investimentos mais baixos, né? Para investimentos mais altos a gente sabe que funciona super bem, segurança do trabalho, por exemplo, e tal, mas a máxima é tatear, aprender, é algo que está no hype, mas que já está transcendendo essa barreira do hype. Sem dúvida. Né? Já passou, acho que... Está virando um senso comum daqui a pouco. Exato. Ao contrário do metaverso, por exemplo, que é algo que de imediato a gente não vê o mesmo aplicabilidade, talvez, né? Mas que sempre, assim, como uma pessoa que pensa estrategicamente em tecnologia, eu acredito que deve se apostar, sim. No metaverso, mesma coisa. Uma aposta controlada, mas que não deu em nada, e ok, mas uma hora pode ser útil. Hoje a gente se fala muito da aplicação de inteligência artificial em absolutamente tudo quanto é aplicação, né? Eu mexo muito com Photoshop, já tem inteligência artificial generativa no Photoshop, já uso muito o ChatGPT. Eu já começo a surfar dentro desse mundo com uma certa importância. Eu já consigo perceber não sei se retorno sobre investimento é a melhor palavra, mas eu já consigo perceber uma melhora de performance da minha parte como profissional, né? Agora, como vocês lidam e vocês têm produtos relacionados à inteligência artificial, como é que é possível
na hora ali do speech, do pitch, com aquela empresa, eu acho que um ponto fundamental isso vai melhorar seus processos, sua velocidade. Como é que vocês ajudam, por exemplo, no ROI, a eles entenderem retorno sobre investimento? Perfeito. Um dos pontos que a gente pega para construir o ROI da empresa também é no erro humano. Ah, sim, sem dúvida. Então, a gente consegue automatizar esses processos, colocar a parte de acuracidade, da qual a gente tem ali um KPI, um cockpit que mostra o quanto de assertibilidade está a inteligência artificial. E aí, quando você vai isso para o nível humano, não chega a esse patamar, né? O erro é muito maior do ser humano. Sim. Então, a gente consegue chegar também em quanto dos erros você vai deixar, você vai economizar, o quanto da parte também de custo, que a gente está falando aqui até de também ter uma estrutura de pessoas para manter uma operação, isso acaba também entrando. Então, a gente fala de erro, a gente fala de custo, a gente fala de tempo, o quanto está impactando o seu negócio, o seu cliente está esperando por um processo ser feito manualmente hoje dentro da sua empresa. Então, tudo isso faz parte da composição de valores para chegar no ROI da empresa, né? Recentemente, a gente fechou até com uma empresa de logística, multinacional, muito grande, inclusive, e ali a gente mostrou, através de leitura de invoices, e aí a gente leu o invoice de tudo quanto é língua, idiomas, né, e valores, e a gente conseguiu fazer toda a captação dos dados e tabular isso numa estrutura, e a gente vai integrar com o sistema de pagamento, o RP deles, né? Então, a gente fez ali em questão de minutos esse processo, 2, 3 minutos dessa leitura, e entregou para o cliente ali o processo final. Hoje a gente tem uma estrutura de dezenas de colaboradores fazendo todo esse processo, com as margens de erros de pagamento a mais, a menos, reclamação de cliente ali, começa a gerar o ruído no relacionamento com o cliente. Tudo isso a gente coloca dentro de um processo de ROI para apresentar para o cliente. E a conta se fecha tranquilamente. Muito legal isso, porque a gente costuma muito fazer o cálculo do ROI. Mas existe também um cálculo que é do custo de não investimento na tecnologia. Exatamente. Que está baseado nisso. Isso aí. Né? Você tem uma perda de tempo e de performance das pessoas, que isso não necessariamente é um ROI, mas é um custo de você não investir numa determinada tecnologia. Olha o tempo que tu está gastando. Exato. Né? O mundo hoje é muito dinâmico. Então, se em 5 minutos eu não sou atendido, eu escolho outro parceiro para fechar negócio, como cliente, né? Sim. Então, a diferença entre eu atender rápido através de uma IA e perder o negócio já justifica o investimento. E eu também lembrei do turnover das empresas, né? Sem dúvida. Então, não é incomum, por exemplo, nós trabalhamos com desenvolvimento de software, perceber que alguns desenvolvedores chegavam ali num estágio que eles só estavam fazendo tarefas repetitivas e o cara fica desmotivado. Ele vai perdendo aquele brilho de entrar numa rotina de tarefas repetitivas que hoje, ganhando produtividade, ele consegue se desligar dessas atividades repetitivas, consegue também aproveitar melhor seu tempo pessoal, ser mais produtivo, entrega o resultado que precisa entregar com menos esforço e se eu diminuo a minha taxa de turnover, o investimento que eu faço em treinamento de funcionário, a entrega final, ela também é impactada. Então tem são vetores um pouco mais difíceis de mapear, porque não é um resultado financeiro direto, como você disse, mas que fazem toda a diferença numa companhia. Absolutamente. Eu estava vendo também algumas situações, talvez relacionadas até à produtividade, né? De como que as empresas estão tentando medir. Por isso que a gente falou lá atrás sobre, que me interessou essa conversa sobre medição de produtividade, principalmente no mundo híbrido, no mundo home office, né? A diversidade de empresas que estão tentando medir de alguma forma os seus colaboradores de longe, né? De um lado você tem tecnologias que estão surgindo, do lado da Microsoft o Copilot, que deve ajudar muito a você fazer uma apresentação, isso só uma apresentação que eu estou falando, sim, mas muitas coisas imagino. Que você, aliás, vocês têm contato? Vocês já ouviram falar alguma coisa do Copilot? Somos uma empresa parceira Microsoft há 15 anos já, Gold Partner, né? Então, a maioria dos nossos projetos, a gente já trabalha com essa tecnologia já. Olha só. Então, a gente inclusive faz a adoção para o cliente utilizar também a tecnologia da Microsoft, não só o Copilot, como outros também, né? Então, está na nossa raiz já, né, na nossa veia, aliás, né, a fazer essa utilização tanto interno quanto para os clientes também e nos projetos, né? Uhum. A equipe de desenvolvimento já utiliza ali, né, para a parte de códigos, revisões, melhoria contínua. Uma das partes que também vem para facilitar muito a inteligência artificial na parte de produtividade são os processos de workflow, né? Onde tem aqueles fluxos de trabalho. Hoje, através da inteligência artificial, a gente consegue criar, através de low code também, um workflow em um dia.
em algumas horas de trabalho. Coisas que antes eram um projeto de 40, Tem um 50. exemplo que você pode dar para a gente? Temos, né? Tanto a parte de reembolso que a gente já citou, por exemplo, a parte de transferência de pessoas, movimentações de pessoas através do RH. Né? A pessoa foi promovida ou foi para outro departamento, você consegue automatizar isso. Processo de compras. Você precisa de um item, vai lá, pede para compras, manda um e-mail, manda um Excel com seus pedidos. Tudo isso aqui você consegue fazer através de low-code, com inteligência artificial, rapidamente esse processo. Então, hoje, inclusive, é uma das pegadas fortes dessa parte do low-code, onde a gente entrega muito mais coisas, muito mais barato e mais rápido. E aí o cliente começa já a utilizar esses recursos nossos. Boa. Tecnologia. Para onde a gente está indo com relação ao futuro da palavrinha chata, né, cara? Da desburocratização com o uso da tecnologia artificial. Para onde a gente está indo? É difícil falar, né? O processo final ali, né? A gente consegue, acho que, tatear os próximos passos, né? Como eu até citei o exemplo inicial aqui do Detran, 5, 6 anos diminui muito a burocracia, né? E eu acredito que daqui para frente a gente vai entrar numa nova fase, né? E eu acredito que muitas coisas vão ser eliminadas na questão de burocracia mesmo. Outras vão ser diminuídas, outras automatizadas. Eu acho que a sociedade ainda está aprendendo, né, como utilizar a inteligência artificial no dia a dia. Sim. Conforme você comentou, você já utiliza muitas ferramentas de trabalho, ou seja, a sua produtividade aumentou. Sim. Né? Muito em breve, com o Copilot, a gente vai conseguir fazer uma apresentação, uma proposta comercial em 2 minutos, 3 minutos. Isso. Só vou ali, dar um tapinha final e está pronto. Né? Então, eu acredito que a gente vai aumentar a nossa produtividade. Agora, 5 anos, as coisas podem mudar mais ainda, né? Daqui a pouco vai ter mais uma outra novidade no mercado, e aí eu acredito que é difícil falar, né, Jonas? Eu acredito, assim, o que eu tenho, assim, entendido é que haverá uma grande transformação no mercado de trabalho, nas profissões, nas carreiras da forma que entendemos. Sim. Então, acho que esse é uma das coisas que dá para cravar aqui agora, né, que com certeza algumas profissões ou algumas atividades da forma que conhecemos, elas já deixaram de existir, estão deixando de existir, e que novas vão surgir. Sim. E que vão mudar também, né? Então, hoje, um desenvolvedor, ele pode fazer uma apresentação tão boa quanto uma pessoa que trabalha com design. Né? Um cara que não tem a mínima aptidão com edição de imagens, ele consegue editar uma imagem de maneira satisfatória, consegue escrever, redigir um texto, um script, ou ter uma ideia básica, uma estrutura de maneira satisfatória. Então, eu entendo que um dos grandes aspectos que vai mudar muito é o mercado de trabalho daqui para frente. Já tem mudado. A gente tem... Ia comentar aqui também, algo que eu estou vendo, né, através da inteligência artificial que está facilitando muito, é a comunicação. Né? Sim. Eu acho que a gente falava na época de escola... Hoje eu crio robô no WhatsApp para responder meus amigos, eu não respondo mais ninguém. Hoje você está numa reunião, recebe falar no grupo áudio... da família, né? Então, bom dia. Bom dia. Você recebe um áudio, encaminha, né, o WhatsApp, e já vem o texto depois daquele áudio, porque não dá para você ouvir, por exemplo. Né? Isso. Mas algo que a gente escutava na nossa infância, né? Acho que você tem mais ou menos a minha idade. Né? Possível. A gente falava da globalização, né? E a gente viveu e vivemos isso. Mas eu acho que com a inteligência artificial isso vai aumentar, vai acelerar muito mais, né? Eu estava vendo na semana passada uma IA que você consegue fazer uma meeting, uma reunião com outra pessoa de outro idioma e faz o translate da sua voz e da sua boca se movimentando exatamente com o idioma da pessoa ali. Então você pode estar falando com um árabe, está falando em português aqui, que vai traduzir online, simultaneamente, e o cara vai ali ler a sua, né, a parte da boca, vai movimentar para você e vai fazer a tradução. No final das contas, quando existiam barreiras, as barreiras nos faziam minimamente ter algum esforço para buscar resolver aquele problema, e talvez a burocracia seja um caso. Tenho barreiras que eu sou obrigado a aprender outras coisas muitas vezes para conseguir quebrar aquela barreira de burocracia. Quando a gente começa a ter muita automatização das coisas, mas não adianta, sei lá, é como a vida é. É fato. Então, os profissionais diferentes são os caras que vão continuar buscando conhecimento e buscando mais saber para continuar fazendo a pergunta correta para a IA, para trazer a melhor resposta. Mas no final das contas, o que me parece é que a gente está indo para um momento de mundo onde, primeiro, que a inteligência artificial está se tornando criativa. E eu era um dos caras que não acreditava que isso iria acontecer. A inteligência criativa, jamais. Aí você vai lá no Midjourney, dá um prompt de comando. Hoje, um prompt de comando simples já te dá uns resultados que eu falo,
Eu comecei a mexer com ela lá em dezembro, novembro do ano passado. Os prompts de comando eram longos para você conseguir ter um resultado minimamente ok. Hoje em dia o negócio virou uma palhaçada. Palhaçada no sentido de surpreendente. Absurdo, né? Então, assim, para onde vai? A grande verdade é que se a pessoa minimamente ainda não continuar um pouquinho curiosa para saber, para ser mais crítico a respeito das coisas, meu amigo, me dá medo, cara. Me dá medo. Essa semana o ChatGPT deu um soluço e muita gente ficou desesperada. Como é que é? O ChatGPT soluço, né? Ele ficou fora do ar por um período. Tá. Bom. Coisas do dia a dia aí, né? Ele deu um soluço. É verdade. Ele ficou fora do ar e... Isso é verdade, tipo mesmo. É engraçado, né? A mesma coisa quando o WhatsApp cai, né? São ferramentas que se tornam tão presentes no nosso dia a dia que você fica refém. Você fica refém, você perde ali um aliado que te permitia participar de 10 reuniões em sequência, fazer atas delas organizadas e você lembra como era e fala, caramba, não quero voltar para isso. Exato. O receio é da inteligência artificial ficar mais inteligente e o homem fica cada vez mais burro, né? Eu sei que é uma expressão estranha falar. Mas é verdade. Mas a gente acaba acostumando com aquilo, né? E se acomoda. Como eu falei aqui do Translate, né? Exato. Para que eu vou estudar o idioma, sendo que eu falo ali com um cara qualquer lugar do mundo agora. Exatamente. Quer dizer, mas é o que vocês estavam falando. Ainda não dá para saber exatamente no que vai se transformar no futuro. A verdade é que é exponencial e é muito rápido. Então, quando a gente fala de futuro, não é mais daqui a 10, 20, 30 anos. Não, cara, pode ser daqui a um ano, né? 3, 4, 5 anos. Quer dizer, é muito próximo as coisas, né? Jonas, Luiz, cara, obrigado por terem vindo. Acho que foi um bate-papo demais. Eu acho que ajudou as pessoas a entenderem um pouco mais de como a IA já está sendo utilizada em tanta coisa, mas como que a IA efetivamente pode ser utilizada dentro da desburocratização de processos. Então, agradeço muito a terem vindo aqui. Imagina, obrigado, eu agradeço. Em nome da CBOX, iWork. Obrigado, Eric. Prazer todo nosso. Boa. Obrigado mesmo. É isso aí, gente. Compartilhem. Vocês sabiam de quanto a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia? Esse foi uma situação em que a IA está entrando, desburocratizando processos. É legal? Sim, é muito legal. Mas cuidado para não entrar naquela velha zona de conforto. Tá bom? Obrigado e até o próximo bate-papo.